Fala, turminha, bom dia. Esse vídeo aqui é para vocês ficarem um pouco mais inteligentes, que vocês já são, na verdade. Eu admiro bastante vocês e eu sei que cada um, se der o seu melhor, com certeza vai ficar um estudante muito mais preparado, isso em qualquer matéria. Eu vou começar aqui dando pequenos exemplos básicos. Esse vídeo vai ser muito curto. Eu vou pegar pelos títulos. Multiplicação de um número decimal por um número natural. Vou até apagar o título. Isso aqui é da nossa apostila. Vocês já sabem disso. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é da nossa apostila. Então, vamos fazer o vídeo colocando as operações com decimais. Então, por exemplo, vamos apagar aqui. Pronto. Começando então a nossa aula. Quando eu multiplico dois números decimais, exemplo, tá? Eu vou fazer 3,2 vezes 1,8. Turminha, pelo amor de Deus, é muito fácil. Você vai pegar o 8, você vai multiplicar pelo 2. Então, 8 vezes 2 vai dar 16. 8 vezes 3 vai dar 24. Com mais 1, então vai dar 25. Aí você coloca um mais aqui embaixo desse 6. Aí você vai fazer 1 vezes 2 é 2. Se atenham que os números devem ficar um embaixo do outro, tá? Para vocês não se confundirem depois. E 1 vezes 3 é 3. Então coloca embaixo do número 2. Então vamos fazer. O 6 vai descer. 5 mais 2 vai dar 7. E 2 mais 3 vai dar 5. E agora é a hora da verdade. Presta muita atenção. Eu tenho aqui uma casinha depois da vírgula. Aqui também só tem uma casinha depois da vírgula. Então, uma em cima e uma no de baixo, duas casas depois da vírgula. Então, você vai contar dois números, ó, 1, 2, e colocar a vírgula aqui. Então, vamos fazer mais alguns aí de multiplicação. Vamos fazer agora com 1,45 vezes 2,3. Então, vamos lá. Aqui já aumentar um pouquinho. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 4 é 12, com mais 1 é 13. 3 vezes 1 é 3, com mais 1 é 4. Então, mais aqui, ó. Agora com calma, 2 vezes 5 é 10. Então, veio 0, vai 1. 2 vezes 4 é 8, com mais 1 vai dar 9. Número embaixo de número, tá bom? E 2 vezes 1 vai dar 2. Então, tá aqui, ó. Agora vamos resolver. O 5 desce, 3 mais 0 é 3, 9 mais 4 é 13, vai 1, e 1 mais 2 é 3. Agora, olha só, eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, eu tenho uma casa depois da vírgula aqui, então eu tenho duas em cima mais uma embaixo. Então eu tenho três números que estão depois da vírgula, então eu vou contar 1, 2, 3, e coloco a vírgula. Mais uma de multiplicação de decimal, tá bom? Vamos fazer agora uma multiplicação por 10 e depois uma por 100. Vamos supor que eu decido multiplicar esse número aqui, ó. 23,081. E eu vou multiplicar ele por 100. Vamos começar por 100. Quando você multiplica por 10, por 100, por 1000, ou seja, números que tem 1 e 0, é muito mais fácil. Vocês vão copiar esse número sem a vírgula e vão ver a quantidade de zeros. Lembrando que a vírgula está aqui, tá bom? Como tem dois zeros, então eu ando com a vírgula duas vezes, duas casas da esquerda para a direita. Então ela vem aqui, ó. Então ó, a vírgula estava aqui, ela andou 1, 2. Ou seja, aí isso aqui ficou então 2.308,1. Acabou. Vamos supor que você vai fazer 5,3 vezes 1000. Você vai colocar o 5 e o 3 sem a vírgula. Você sabe que a vírgula está aqui. Mas você tem 3 zeros, professor. E agora? Você vai andar 3 casas da esquerda para a direita. Ah, mas e se não tiver mais número? Coloca 0. Então, ó, uma casa, 2, 3. Ou seja, 5.300. A última de número com vírgula, tá bom?
Vamos supor que eu vou fazer aí vamos lá. Tá assim, ó, 0,0081. Vou multiplicar isso aqui por 1000. De novo, 1000. Você vai, só tem 0 e o 81, então você vai colocar só o 81 primeiro. Tá, se você quiser colocar os 3 zeros, pode ser também, não tem importância, é até melhor na verdade. Você sabe que a vírgula está aqui. Aí você vai ver que o 1000 tem 3 zeros, ou seja, você vai dar 3 casas, então você vai contar 1, 2, 3. Então pronto, deu 8,1. Ah, mas esse monte de zero aqui, professor, se você quiser, pode apagar, porque eles não importam nada. O que importa é que a resposta é 8,1. Tudo bem? Então vamos agora falar. Falei da multiplicação, entendeu? A página 23 não vai cair, eu até vacilei de ter colocado ela. Essa aqui é da página 28. Vamos ver o que a página 33 tem aí pra gente falar dessa unidade 4, tema 2, né? A página 33, o título é divisão com números decimais. Importantíssima essa parte aqui. Então vamos tirar algumas coisas da nossa apostila e vamos aprender a dividir com números decimais. Vamos começar com números inteiros, né? Então vamos lá, eu vou fazer 7 dividido por 5. Isso aqui é uma fração, é 7 quintos, tá? O 7 é maior, tudo bem, então você vai colocar o número 1. 1 vezes 5 é 5. Para 7 vai faltar 2. O 2 é menor, e aí é que vocês têm que tomar cuidado. Quando esse número for menor do que esse, você vai colocar um 0 aqui e uma vírgula aqui, porque já tem um número aqui. E aí 20 dividido por 5 dá 4, que é da tabuada do 4 e do 5, e aqui dá 0. Então, outro. Vamos supor que eu vou fazer 3 dividido por 6. Olha, de cara o número daqui é menor do que o da chave. Então o que você vai fazer? Toda vez que esse for menor do que esse, 0. E agora, como você não tem nada lá, 0, vírgula. E agora ele é da tabuada do 5, né? Ele é o 5 vezes 6, que dá 30. E aí dá 30 nada. Vamos supor que eu vou dividir, vou fazer várias continhas, tá? Vamos supor que eu vou dividir o 4 pelo 3. Divisões por 3 costumam dar uma coisa infinita. Se esse número não for da tabuada do 3, vai dar uma coisa infinita. Vamos ver. 4 dividido por 3 é 1. Então, porque 1 vezes 3 é 3 e o 3 para chegar no 4 vai faltar 1. Agora o 1 é menor, então o que vocês vão fazer? Colocam um 0 aqui e uma vírgula aqui. Aí 10 dividido por 3 vai dar 3 na tabuada do 3, vai dar 9, para 10 vai faltar 1. Opa, é menor de novo. Coloca um 0, mas agora não coloca a vírgula, porque já tem a vírgula. Então você só vai fazer assim, ó. 3 por 3, 9 para 10, 1. De novo, vai, 10. 3 vezes 3, 9 para 10, falta 1. Mas isso aqui vai ser infinito. Então, só tomem cuidado nas divisões por 3, por 6 e por 9, tá? Se acontecer isso aqui é normal, é comum. Isso aqui tem um nome na matemática, se chama dízima periódica, tá? Então pode acontecer de algum dia vocês estão fazendo uma divisão e dá algo desse tipo, tá? Então não se espantem. Mas o nosso foco são divisões finitas primeiro. Vamos pegar um outro. Vamos pegar 120, vamos lá, dividido por 16. Professor, eu não sei fazer conta com duas casas depois da vírgula. Lembrando que isto daqui é uma fração. E que eu ensinei vocês a simplificar frações. Divide os 2 por 2. Os dois são pares. Nós já tivemos regras de divisibilidade. 120 dividido por 2 é 60. E 16 dividido por 2 é 8. Opa! Agora facilitou, hein, professor? Então isso aqui é a mesma coisa que 60 dividido por 8? Sim, simplifica. E aí vamos lá, na tabuada do 8, quem chega mais perto do 60 é o 7 vezes 8. Então 7 vezes 8 é 56.
Para 60, 56, 57, 58, 59, 60. Faltam 4 números. Professor, mas o 4 é menor. E agora o que eu faço? Toda vez que for menor, coloca um 0 e uma vírgula. Agora o 40 tem na tabuada do 8. Se você procurar, ou se você lembrar, é o 5 vezes o 8 que dá 40. Então, para 40 é nada. Então a divisão é fácil, tem que fazer com calma. Aliás, tudo na matemática tem que fazer com calma. Vamos colocar, vou apagar aqui, vamos colocar mais alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha 10 dividido por 4. Bem, além dos dois serem pares e você poder simplificar fazendo esta divisão virar 5 dividido por 2, por exemplo, você pode fazer isso, é a mesma coisa da fração, tá? Mas aí vai do aluno. Pode fazer? Pode. Mas 10 dividido por 4 dá para fazer direto. Dentro da tabuada do 4, o 12 é o resultado do 3 vezes 4, então não pode ser 3, que passa de 10, mas pode ser 2. 2 vezes 4 é 8. E 8 para chegar no 10? Faltam 2, 8, 9 e 10. O 2 é menor do que o 4, então eu coloco 0 e vírgula. E aí o 20 tem na tabuada do 4, é 5 vezes 4, e aqui dá 0. Então, sobre divisões, nós temos que tomar primeiro esse cuidado. Professor, eu estou fazendo uma divisão que o número já tem vírgula. Bem, neste caso, vocês só vão fazer o seguinte, o procedimento também é sempre o mesmo. Vamos supor que eu vou fazer 1,2 dividido por 2, por exemplo. O procedimento é o seguinte, tem vírgula, esse aqui não tem vírgula, coloca vírgula. Os dois tem que ter vírgula. Esse aqui tem uma casa depois da vírgula, esse aqui também tem que ter uma casa depois da vírgula. E aí você cancela essas vírgulas. Eu vou colocar aqui como se eu estivesse tipo cancelando elas. Então a minha conta é 12 dividido por 20 agora. Professor, mas o 12 é menor do que o 20. Então 0 e 0, vírgula. Lembra que eu falei. Bem, aí nós vamos pegar o 12 para dividir então. 12 não, desculpa. O 120 todo para dividir pelo 20. Alguém poderia falar, professor, eu poderia cancelar esses dois zeros? Poderia, porque um 0 aqui, você pode cancelar. E aí você tem 12 dividido por 2, que na tabuada do 2 é o 6. 6 vezes 2 dá 12. Para 12, nada. Então lembra que o nosso cálculo é 1,2 dividido por 2. Está aí a resposta. Vamos supor que agora a vírgula não esteja aqui, esteja aqui. Então vamos colocar um número. Por exemplo, eu vou fazer o 20 dividido por 0,4. Olha a vírgula aqui, ó. Então a primeira coisa que você olha, lembra, os dois tem que ter vírgula. Se um tem vírgula, os dois tem que ter vírgula. Aqui é democrático. Então dá uma olhada. Se aqui tem vírgula e aqui não, coloca o vírgula onde não tem. Tá aqui. Tem uma casa depois da vírgula? Coloca uma casa depois da vírgula. E agora? Cancela as vírgulas. E aí nós ficamos com 200 dividido por 4. Aí eu pego o 20, que tem dentro da tabuada do 4, vai dar o 5. Então 5 vezes 4 é 20, para 20 não precisa de nada. Aí eu abaixo esse 0, mas quando eu abaixo esse 0 também coloco ele aqui como resposta. Então tá aí, deu 50, né, o nosso cálculo, 20 dividido por 0,4. Vamos fazer outro. Vamos supor que nós vamos fazer 12 dividido por 0,05. Olha só, hein? Tem vírgula? Tem, professor. Coloca a vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2. Então eu coloco 2 zeros. Muito simples. O aluno tem que perceber o algoritmo, ou seja, o pensamento matemático é o de igualar a vírgula e de igualar as casas depois da vírgula. Depois que isso está feito, nós cancelamos as vírgulas. E aí o nosso exercício virou 12 dividido por 5. E aí eu pego o 12. Na tabuada do 5, quem chega mais perto é o 10, que seria 2 vezes 5. Então, coloco 2. 2 vezes 5 é 10, para 12 faltam 2. Aí eu abaixo um zerinho, vira 20. Na tabuada do 5,
O 20 existe, ele é o resultado de 5 vezes 4, então eu coloco o 4 aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20, e para 20 não sobra nada. Abaixo de um zero, mas como aqui já tem um zero, eu coloco outro aqui. Ou seja, a nossa conta deu 240. Vamos supor que você está fazendo uma outra divisão. Vamos lá pegar o 24 e dividir por 0,5. Esse aqui tem uma dica para dar depois do cálculo. Tem vírgula? Coloca vírgula. Tem uma casa? Coloca uma casa. Cancela. Pega o 24. Na tábua do 5 existe um número que chega perto disso daí. O mais próximo, na verdade, é o 25, mas 25 passa. E quem é 25? 5 vezes 5. Então a gente olha o 4. 5 vezes 4 é 20. E 20 para 24 vai faltar 4. Abaixa um zero. Ficou 40. E o 40 tem na tábua do 5. É o 8. 5 vezes 8, né? Dá 40. Então eu coloco o 8 aqui e o 0 aqui. Porque 5 vezes 8 é 40. Para 40 é nada. Então a divisão, tá? Seja ela um número sem vírgula dividido por outro, ou número com vírgulas dividido. E se, professor, esses dois já tiver vírgula? Vamos lá. Vamos fazer um com os dois já tem vírgula. 10,24 dividido, por exemplo, por 0,8. Vamos lá. Os dois têm vírgula. Então eu não preciso colocar a vírgula. Então, lembra que eu falei que tem que estar igualado as vírgulas, os dois devem ter, e os dois devem ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, os dois têm vírgula, então não preciso colocar vírgula. Mas aí eu vou olhar as casas depois da vírgula. Esse aqui tem 2 casas depois da vírgula, e esse aqui só tem uma, então eu tenho que fazer ele virar 2. Como? Coloco um 0. Pronto, agora os dois têm vírgula e os dois têm 2 casas depois da vírgula. Então, o que vocês vão fazer agora? Cancelar as vírgulas. Então ficou 1024 dividido por 80. Então vamos fazer a conta aí, ó. Tranquilo que tem aquele zero lá. Vamos fazer o 102. Aí a gente pensa o seguinte, bem, 80, se eu fosse fazer 80 vezes 1, aí você poderia falar assim, professor, não dá para simplificar? Até dá. Mas também não é uma coisa de outro mundo fazer cálculo com um número assim. É só você pensar o seguinte. 80 cabe dentro do 102? Cabe. Quantas vezes? Uma. Sobra quanto para chegar? Sobra 22. Certo? Aí o 22 abaixo 4. Quantas vezes no 80 cabe dentro do 224? Lembra da tabuada do 8. 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8 é 16, então seria 160. 3 vezes 8 daria 24, passa. Então aqui seria o número 2. Então 2 vezes 80 dá 160. Aí você faz quanto que é 160 para chegar no 224. Então tá aqui, ó. Então aqui abaixo 4, o 6. Bem, 16 para chegar no 22 vai ser 6, né? Então tá aqui, ó. Então vai dar 64. Professor, 64 é menor do que 80. Sim, é menor. Então aqui você faz 0 e vírgula. Bem, se você lembrar da tábua do 8, 8 vezes 8 é 64. Então 8 vezes 80 é 640. Então aqui, nesse último exemplo, eu mostro para vocês o porquê de ter domínio da tabuada. É extremamente importante vocês dominarem a tabuada, tá bom? Para vocês terem esses insights. Então, isso aqui que eu fiz eu já fiz a multiplicação de números com vírgula, agora eu fiz a divisão de números com vírgula, tudo bem? Então aqui essa foi a página 33, vamos ver o que a página 42 tem pra gente, né? Vamos lá. Revisão para a prova do sexto B. Potenciação com números decimais. Bem, quando a gente fala de números decimais, a gente fala de números com vírgula, como esses aqui, ó, que estão, tá? Eles já foram feitos por vocês na sala de aula, então eu não vou fazer isso novamente, eu vou inventar outros valores, tá? Mas lembrando algumas coisas importantes. Qualquer número que eu pegar e elevar a 0, o resultado é 1. Qualquer número. Posso pegar qualquer valor, posso pegar o valor com vírgula ou sem vírgula. 3 elevado a 0. 1. Não é 0, é 1. Se eu fizer 1 elevado a 0, é 1. Se eu fizer 27.000 elevado a 0, é 1. Beleza. Então, e outro?
qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, por exemplo, 3,2 elevado a 1 vai ser 3,2. É ele mesmo. Se eu fizer 5,3 elevado a 1, vai continuar sendo 45,3. Tá? Então, se atentem a isso. Todo número elevado a 0 é 1 e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então, agora vamos, fora desses casos especiais, que você não vai fazer conta, vamos passar uma normal. 2,5 elevado à segunda potência. O que quer dizer isso? Arma a conta para vocês não errarem, tá? Isso é a mesma coisa que 2,5 vezes 2,5. E aí nós já fizemos uma dessas contas. Vamos fazer ela aqui do lado? Essa foi a primeira coisa que eu abordei hoje aqui para vocês nessa revisãozinha. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2 é 10 e com 2 dá 12. Coloco mais aqui, lembra? 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4, com esse 1 vai dar 5. E aí a gente coloca 5, 2 mais 0 é 2 e 1 mais 5 é 6. Como tem uma casa aqui, não se esqueçam disso. Eu tenho duas casas então eu conto 1, 2 e aí 6,25. Então, fazer potência com números decimais não é difícil, tá bom? Vamos fazer um outro aí, vamos fazer com 3 agora. 1,225, vai. Elevado ao quadrado. Então, a conta só fica um pouco maior, mas o jeito de pensar é igual, turma. Isso aqui não muda. Então vocês não podem ter medo de conta grande. Tá? Conta grande não quer dizer que ela é difícil. Então vamos fazer aqui, ó. 1,25 vezes 1,25. Então eu vou ter uma conta maior, só isso, ó. 5 vezes 5 é 25, vai o 2. 5 vezes 2 é 10, aí com 2 vai dar 12, vai 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é 6. Aí coloco mais aqui. Lembre-se, número embaixo de número. Sejam organizados. Aí eu vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Vocês também podem fazer isso enquanto vocês estiverem fazendo a continha. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4, com mais 1 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Pronto, deu 250. Apago esse 1 aqui para vocês não se confundirem. E agora aí coloco mais aqui nesse último. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. E aí, ó, esse 5 abaixo. 2 mais 0 é 2. 5 mais 5 é 10, com mais 6 é 16. 2 mais 2 é 4, com mais 1 é 5. E aqui é só o número 1. E agora, olha só, hein? Eu tenho duas casas depois da vírgula aqui. Eu tenho mais duas casas depois da vírgula aqui. Então eu tenho 4 casas. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4. A vírgula vem aqui. E isto quer dizer, então, que em potenciação de números com vírgula, não tem nada de difícil, tá? Você vai fazer a multiplicação normal e vai contar as casas depois da vírgula, igual eu ensinei lá na multiplicação, porque é uma multiplicação. Então, professor, mas e se for fração? E se ele der em forma de fração? Melhor ainda. Se ele der, por exemplo, essa fração aqui, e pedir para você elevar ao quadrado, já tivemos isso daí no segundo bimestre, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4. Então eu vou colocar aqui para ninguém achar que é 2 vezes 2 que ele está fazendo. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Vamos colocar outra fração. Vamos colocar 5 sobre 4 e os 2 elevado ao quadrado de novo. Então isso aqui é 5 vezes 5. Eu estou colocando para ninguém fazer 5 vezes 2, 10. É 5 vezes 5. E aqui é 4 vezes 4. Não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Bem, 5 vezes 5 vai dar 25. E 4 vezes 4 vai dar 16. Então tá aí. A parte da potenciação também já está estudada. É só vocês ficarem calmos. E vamos ver a página 45 lá, né, que eu tinha falado. Raiz quadrada, bem?
Raiz quadrada é a mesma coisa que você saber fazer a potenciação, é a volta, né? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem das nossas aulas, eu vou relembrar agora para vocês, ó. Se eu fizer 1 ao quadrado, vai dar 1, porque é 1 vezes 1. Se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4, que é 2 vezes 2. Se eu fizer 3 ao quadrado, vai dar 9, porque é 3 vezes 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então vai dar 16. 5 ao quadrado vai dar 5 vezes 5, que dá 25. 6 ao quadrado vai dar 36, porque é 6 vezes 6. 7 ao quadrado, mesma coisa que 7 vezes 7, que dá 49. O 8 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 8 vezes 8, que ele dá 64. O 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. O 10 ao quadrado, isso aqui a gente aprendeu no primeiro bimestre, a mesma coisa que 100. Aí, vamos continuar. O 11 ao quadrado, aí você vai fazendo. Se você gravar, é melhor. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121. O 12 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 12 vezes 12, que dá 144. O 13 ao quadrado, e vocês podem montar essa tabelinha, vocês têm no caderno isso aí, e na hora de fazer a prova, usem, entendeu? Todo o material que a gente produz é para ser usado, então isso aqui é a mesma coisa que 13 vezes 13, que dá 169. O 14 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 14 vezes 14, ele dá 196. O 15 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 15 vezes 15, e ele dá 225. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui, mas vocês já fizeram até o 20 ao quadrado, tá? Então, vamos supor que eu tenha essa raiz aqui, ó. Vou colocar de propósito. Vocês vão ver que muitos dos valores vão aparecer aqui dentro. Deixa eu tirar só esse parênteses aqui. Então lá, raiz quadrada de 1,69. Bem, o que você pode fazer? Você pode lembrar o seguinte, ó, presta atenção, hein? Tampa a vírgula aqui. Se você tampar a vírgula, faz de conta que você tirou a vírgula, ó. Pronto. O número que você enxerga é o 169. Beleza. Só que aí você sabe que tem uma vírgula aqui. Como deu duas casas, eu vou colocar 1 e mais 2 zeros. Então, quando eu tenho uma casa só depois da vírgula, é divisão por 10. Duas casas é divisão por 100. Se tivesse 3 casas depois da vírgula, seria divisão por 1000. Bem, eu tenho 169 sobre 100. Isso aqui vira duas raízes. Isso aqui vira a raiz de 169 dividida pela raiz quadrada de 100. E vocês estão com os resultados aqui, ó, na frente de vocês. Ó. Quem é a raiz quadrada de 169? É 13, ó. Tá aqui, ó. E quem é a raiz quadrada de 100? Tá aqui, ó. É 10. Aí vamos só colocar um pouquinho mais para trás, para ter espaço. Então, mas como que eu coloco em decimal 13 dividido por 10? Simples, pega o 13. Toda divisão por 10 por 100 se só anda com a vírgula, lembra? Se tem o zero, só tem uma casa depois da vírgula. Então tá aí, ó, 1,3. Vamos supor que você faça 0,49. Olha como é fácil, turminha. Para, tampa a vírgula. Vai dar 49, professor. Quantas casas tem depois da vírgula? Ah, tem duas, então é 100. Então eu posso fazer raiz quadrada de 49? Pode, dá 7. Raiz quadrada de 100? Pode, dá 10. E quando você tem um 10, você só tem uma casa depois da vírgula, então é 0,7. Tá bom? Vamos fazer outros. Vamos supor que eu vou fazer agora com 4 casas, olha lá. Vamos supor que eu vou fazer por 0,0036. Matemática é pensamento lógico, não tem que ficar com medo dela. O que eu falei que você tem que fazer? Tampar a vírgula. Ah, tá bom. Que número você enxergou depois que você transformou a vírgula? 36. Aquele bando de zeros na frente dele não quer dizer nada.
E quantas casas tem depois dessa vírgula? O professor tem 4. Então você vai colocar o 1 e 4 zeros. E aqui dica, hein? Vou dar uma dica aqui. A raiz quadrada de 36 está aqui, ó. É 6. Professor, e quando tem esse bando de 10? Aqui tem um 2, ó, na raiz quadrada. Você vai pegar o número de zeros e dividir. Por exemplo, tem 4 zeros. Dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui vai dar 100. Ah, professor, quer dizer que então que eu conto o número de zeros e divido esse número de zeros por 2. Sim, então 4 zeros dividido por 2 vai dar 2 zeros. E quanto que é esse valor aqui? Tem 2 zeros, então tem 2 casas depois da vírgula. Então é 0,06. Seria o décimo e o centésimo que a gente estudou, lembra? Então, se tem uma casa depois da vírgula é o décimo. Se tem 2 é o centésimo. Se tem 3 é o milésimo, né? Então, raiz quadrada de número com vírgula é fácil, tá bom? Então nós temos que lembrar das raízes quadradas. Bem, aí depois, óbvio que tem vamos lá, tem a soma e a subtração de números decimais. É coisa mais fácil. Se eu tiver que somar, por exemplo, 0,13 mais 1,51 mais 3,145, eu vou armar essa conta com vírgula embaixo de vírgula. Então eu faço assim, ó, 0,13 mais 1,51. E esse aqui eu vou colocar o 3, que é inteiro, vírgula 1, o 4 e o 5 aqui, ó. Casa decimal embaixo de casa decimal, casa centesimal embaixo de casa centesimal e milesimal embaixo de milesimal. Você pode completar esses dois aqui com 0, vai ficar todo mundo com 3 casas depois da vírgula. Bem, neste caso, nós vamos fazer o seguinte: somar, que vai dar 5. 3 mais 1 é 4, com mais 4 é 8. 1 mais 5 é 6, com mais 1 é 7. 0 mais 1 é 1 e 1 mais 3 é 4. Pronto, turma, já está resolvido. E se for subtração? Igualzinhos. Vamos supor que eu vou fazer assim: 3,81 menos 2,6. Coloco o maior em cima, dá uma espaçadinha e coloca o 2 inteiro, a vírgula e o 6 aqui. Ah, mas e aqui? 0, completa. Aqui 1 menos 0 é 1 menos 0 é 1. 8 menos 6, 2. 3 menos 2, 1. Pronto, acabou. Se tiver que emprestar, você vai emprestar, normal. É uma subtração normal, não tem nada a ver com vírgula. Bem, do tema 2 era isso. Da unidade da nossa apostila, que era a apostila 2, né? Agora no tema 3 eu peguei duas páginas, a 56 e a 57, que justamente, entendeu? São porcentagens, né? Em forma de decimal. Então, vamos supor que você quer calcular uma porcentagem. Então tá aqui, eu vou colocar 57 só para vocês olharem. Ó, tá vendo? Eu vou representar isso aqui. Então vamos fazer os exercícios que estavam aqui. Como que eu represento a porcentagem na forma decimal? Turma, isso aqui é divisão por 100. Então, como é divisão por 100, tem 2 zeros, eu vou colocar assim, ó, 2 casas depois da vírgula. Divisão por 100, então eu vou colocar o 230 e vou dividir por 100. 2 casas depois da vírgula. Vou colocar o 79 e 2 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, então a vírgula tem que estar aqui. Porque eu tenho que ter as 2 casas depois da vírgula. Vou colocar o número aqui. Eu sei que a vírgula está aqui. Então ela vai ter que ir 2 casas para lá. Então ela vem para cá. Entendeu? Ah, mas eu tenho 3 casas depois da vírgula. Uma vírgula já tinha. Eu nem vou contar ela. Eu vou contar que o porcento vai fazer a vírgula se deslocar para lá 2 vezes. Tá bom? 1,5, por exemplo. Ó. Eu sei que a vírgula está aqui. Mas eu vou andar 2 casas da direita para a esquerda. Então, 1, 2. A vírgula veio para cá. Esse aqui já é, ó, ele já é 0,1568. Como a vírgula está aqui, ele vai andar 2 casas. Então, 1, 2. E aí é que vem a vírgula. Tá bom? Então, aqui ele pede para associar. Se esse porcento vai andar com a vírgula, então é esse aqui, ó.
Se eu quiser deixar isso aqui na forma de fração, eu coloco 0,76 dividido por 100. 89, decimal, anda com a vírgula duas casas para lá, ó, dá uma olhada. E esse aqui é o que sobrou, né? Então tá aí, certo? Eu vou colocar outras páginas aqui, só pra gente seguir a linha de raciocínio. Deixa eu ver uma coisa. Ele perguntava que porcentagem que correspondia, né? Então você ia fazer a conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que tem 25 divisões. Dessas de 25 divisões, quantas eu peguei para pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para eu saber qual porcentagem é essa, eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu faço essa divisão, ou eu faço isso aqui virar 100, porque ele é múltiplo de 100. Então, para fazer o 25 virar 100, eu vou multiplicar os dois por 4. Isso aqui foi ensinado para vocês na época. E aí 8 vezes 4 é 32. E aqui vai dar 100. E eu já tenho 32%. Eu posso colocar a resposta assim, ó. Professor, mas e se eu quiser dividir? Vamos dividir. 8 dividido por 25. Aqui é menor, 0 e 0, vírgula. E aí eu vou ver quantas vezes 25 cabe ali dentro. Então pega o dedinho. Vamos pegar o dedinho, ó. 25 mais 25 dá 50. Com mais 25 já dá 75. Então só cabe quantas vezes ali, ó? 3. Então dá 75. Para 80 vai sobrar 5. O 5 é menor, mas já tem vírgula. Então você coloca só um 0. E agora, quantas vezes o 25 cabe no 50? 2. Então tá aqui, ó. Olha lá. De novo apareceu quem? O nosso 0,32, que é a mesma coisa que 32%. Então aqui, duas formas. Ele pode aparecer como fração, 32 sobre 100, ou decimal, 0,32, tá bom? Então, nada de pânico nessas contas. Então eu vou fazer soma, subtração de números decimais, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e porcentagem. E agora vamos colocar, então, esses são os únicos cálculos da prova. Vamos colocar então a nossa apostila da unidade atual, né? Nós vamos colocar no nosso terceiro bimestre, né? A unidade 5 que nós estamos. Então eu pedi o tema 1 e 2. Então vamos dar uma olhada nesse tema 1. Ó. A página do tema 1 eu pedi foi a página 8. O que tem lá na página 8? Ponto, reto e plano. É só definição, né? São elementos fundamentais, né? Então vocês vão lembrar que ponto não tem dimensão. Para eu nomear, eu só posso usar, ó, essas coisas aqui eu vou cobrar. Então são esses pequenos detalhes. Ponto só pode ser representado por letras maiúsculas, lembram? Pontos colineares quer dizer o quê? Estão na mesma linha, né? E a reta é formada por infinitos pontos colineares, né? Então tá aí, ó. Ela não tem espessura. E outra coisa, a reta eu só posso usar letra, ó, minúscula. Então são esses detalhes que eu vou cobrar. Se o ponto eu uso letra maiúscula, na reta eu uso letra minúscula. Lembra disso? E aí nós temos três tipos. Nós temos a reta, que é infinita. E aí você representa assim, ó, vamos supor, reta AB. Aí o símbolo que eu uso é esse aqui, ó. Então, quando tiver esse símbolo é reta, não tem começo, não tem fim. Se tiver um começo, mas não tiver fim, aí você representa dessa forma, que é a semi-reta. E se for um pedaço da reta, a gente chama que é o segmento de reta. E aí a gente coloca esse traço. São essas coisas que eu vou cobrar, ou seja, detalhes. O que você tem que saber são detalhes. Dessa página aqui, por exemplo, o que tem que ficar gravado? Ponto, não tem dimensão, nós usamos letra maiúscula. Reta, são infinitos pontos alinhados, ou seja, são infinitos pontos colineares, não tem espessura e usamos letra minúscula. Nós temos então a reta, que é infinita, ela não tem começo nem fim, é representada dessa forma, com duas flechinhas aqui. Nós temos a semi-reta, que ela tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta, que tem começo e tem fim. Então esse aqui foi a página 8, vamos ver o que a página 9 tem. A semi-reta, que eu acabei de falar ali atrás, tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta, que não tem começo e tem fim, é finito. Tudo bem? E consecutivo é que vem um depois do outro. Lembram disso? Olha na página 10.
a gente fala justamente dos segmentos de reta, ou seja, pedaços de retas que estão colineares, eles estão na mesma linha, tá bom? E aqui eles são consecutivos também, né? Agora e esse aqui, ó, o LM e o MN, eles são consecutivos, mas não são, olha aqui, ó, aqui tá errado, hein, ó, eles não são colineares, não são colineares. Ah, sim, então ele tá certo. Eles são consecutivos, eles não são colineares. É que eu vi errado ali. Para ser colinear tem que estar na mesma linha reta, tá? Aqui, ó, mesma linha reta. Deu essa quebrada, já não é mais colinear. Tudo bem? Então tá aqui. Os segmentos de retas podem ser medidos. O que a gente faz com a régua sempre são segmentos de reta, né? Vocês podem estar lembrando aí. Então, essa é a página 10. Vamos ver o que a página 11 tem para nós aí desse tema 1. É medir na régua, segmento de reta, né? Que nós podemos. O que é a palavra congruente? Isso aqui eu falei bastante. Congruente quer dizer que tem a mesma medida. Tá aqui, ó. Mas ele não pode, eu não posso usar a palavra igual. Então, por exemplo, ó, eu estou vendo que o segmento de reta AB tem 5 centímetros. O segmento de reta CD também tem 5 centímetros. Eu posso falar que eles são iguais? Não. Eles são congruentes. Por quê? Porque eles não têm os mesmos pontos. Tá bom? Mas eu posso falar que eles têm a mesma medida. Então, use a palavra congruente. Tá? Na geometria, evitem usar a palavra igual. Eu só posso falar que é igual se eu fizer uma reta e em cima dela eu fizer outra reta. Aí é igual, porque elas têm os mesmos pontos. Tá bom? Então, o que é plano? São 3 pontos não colineares, né? Então, eu coloco por 2 pontos passo uma única reta, mas por 3 pontos não colineares eu passo um plano, não uma reta. Lembra que por um ponto passam infinitas retas, a reta é formada por infinitos pontos, por 2 pontos sempre passa uma única reta, agora 3 pontos não colineares eu formo um plano. E o plano é representado por letras gregas. Tá bom? Então, na apostila 3, que é do terceiro bimestre, unidade 5, tema 1, é só isso que vocês têm que lembrar. Vamos ver o tema 2, que atualmente nós estamos. Então, vamos ver lá na página 26. Elementos de um prisma, né? Então, dá uma olhada, ó. Eu tenho a base, né? Falei para vocês, os lados. Então isso aqui é o vértice, essas partes aqui é o vértice, isso aqui é a base superior, base inferior. O nome dessa parte aqui é aresta, tá bom? Então qualquer parte, isso aqui também é uma aresta, esse pontinho então é um vértice, e aqui é a face, tá bom? Então aqui, ó, elementos de uma pirâmide, vértice, face, base, aresta, tranquilo, certo? Então vamos ver aqui o da 27. Aqui é a planificação, né, que a gente falou nas últimas aulas, como que você faria os elementos, né? Então a gente viu aí que isso daqui vai formar um quadrado, isso aqui vai formar uma prisma de base pentagonal, né, porque aqui é um polígono de 5 lados, né? Então vamos lá. Aqui foram os exercícios que a gente usou, né? Vocês podem ver aí. Mas se você pegar a nossa apostila, né, é que ele entra na verdade no tema 3, né? Apesar de ter colocado o tema 2 páginas, ele já entra no tema 3. Isso eu quero que vocês aprendam, eu vou cobrar na prova. O nome e a quantidade de lados. Triângulo é 3. Quadrilátero, qualquer quadrilátero é 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octógono 8, eneágono 9, ou seja, gravem isso aqui, ó. No dia da prova, usem, abram a apostila, gravem também, tá bom? Essa aqui é a página 34. Vamos para a página 38. Triângulos, né? Tem 3 lados iguais, eu chamo ele de equilátero. Só tem 2 lados iguais, isósceles. Não tem nenhum lado igual, escaleno. Ângulos, ele tem um ângulo reto, então ele é chamado de triângulo retângulo. Ele tem 3 ângulos, então ele é chamado de triângulo acutângulo. Ele só tem um triângulo, ele tem ângulos agudos, tá? Ele tem um obtuso, obtusângulo. Então é só nome, turma.
Na geometria é só gravar nome, não tem conta, tá bom? Quadrilátero é um polígono com 4 lados, né? Só que aí esses polígonos podem ser paralelogramos, bem, eles podem ser trapézios primeiro, né, que a gente falou, lembra? Ó, paralelogramo ele tem 2 pares paralelos, o trapézio só tem um, né? Então o trapézio só tem um, paralelogramo tem 2. Então vamos ver a página 42 agora, que é a última página da prova. Bem, o paralelogramo então ele tem 2 pares de lados paralelos. O retângulo ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. O losango ele é um paralelogramo que tem as mesmas medidas, né? São congruentes. E o quadrado ele tem as mesmas medidas e tem ângulos retos. O quadrado, se vocês olharem, ele é uma mistura desses dois. Ó. Pode ver. O quadrado ele tem todos os ângulos retos e ele tem todas as medidas de mesmo valor. Então o quadrado ele é losango e retângulo ao mesmo tempo, né? E lembrando que nem todo losango é quadrado, porque nem todo losango tem ângulos de 90 graus. Todo losango tem as mesmas medidas, mas nem todo losango tem ângulos de 90 graus. Todo retângulo tem ângulos de 90 graus, mas nem todo retângulo tem a mesma medida. Ou seja, então quer dizer que o retângulo não necessariamente é um quadrado, mas todo quadrado é retângulo. Todo retângulo não é quadrado. Entendeu? Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Então, só isso que nós ficamos falando, né? E esses aqui, né, que são fáceis, pontos cartesianos, que foi na nossa última aula, inclusive, que eu pedi esses exercícios aqui, ó, que são fáceis pra caramba, que eu coloco o ponto e quero que vocês falem quem ele é, né? Por exemplo, 6 e 6, ó, tá vendo? Então a nossa prova tá aí, vai ser muito fácil. Espero que vocês estudem e que tirem uma boa nota, porque eu já falei, vocês são muito inteligentes, vocês me surpreendem bastante. Alguns estão meio um pouquinho defasados, mas não é porque não é inteligente, é porque teve preguiça de estudar, viu? Porque são inteligentes também, só que o videogame fala mais alto às vezes. Então, turma, faz a sua obrigação. Eu tenho certeza que os pais de vocês falam assim, que tem tempo para tudo. Tem hora de brincar e tem hora de estudar. E você tem que dividir isso daí. Entendeu? Não vai querer só brincar e brincar 20 horas de um dia e 4 horas só para estudo. É uma proporção muito errada, né? De 80% de brincadeira e 20% de comprometimento de estudo. Não dá. Se vocês puderem igualar os tempos, façam isso. Ou se melhor, se estudarem mais do que brincar. Entendeu? Mas dá tempo para você estudar as coisas da escola, fazer as lições, assistir um filme, ajudar seus pais. Então, vocês já são bons filhos, se tornem melhores ainda. Então esse é o recado que eu dou para vocês. E ficamos por aqui na nossa revisão. Espero que tenham gostado.